Salve, salve, tripulação. Fala, moçada. Boa Tudo bem tarde, com pessoal. vocês? Tudo bem? Bem-vindos Como a mais vocês um estão? Talk. Tudo certo, Douglão? Tô aqui com o Léo. Ô, Léo. Tudo bem? Tudo bem, Léo? Quanto tempo? E a Carol da Rocket. Carol da Rocket. É Rocket ou Rocket? Rocket. Rocket. Tem gente que fala Rocket, né? É Rocket. É Rocket. É. Não é R-O-Q-T. Rocket. R-O-Q-T, né? É Rocket. Não o CK, né? Não. R-O-Q-T. QT. Isso. E chegamos a mais um Talk e a gente vai falar hoje sobre estratégias. Estratégias. Como que a gente define estratégias? Como que foi estratégias desse ano, né? Cada empresa tem sua particularidade, É. mas basicamente todo mundo tem uma direção, né, Léo? Isso. Todo mundo tem uma direção e a gente vai falar sobre um pouco ali pro próximo semestre. 6 meses já se passaram. O que aconteceu, né? É legal falar do aconteceu? cenário do... Cenário não, né? O que a gente viveu nesses Sim. Nesses últimos 6 meses. Pra falar pros nossos espectadores aí o que a gente espera dos próximos 6 meses e o que a gente tá trazendo de novidade também. Fechou. Exatamente. Leonardo, do grego, estratégia. 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 Você lembrou disso aí? Você lembrou desse filme, né? Lembro. É do Tropa de Elite. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Nossa, Melhor filme brasileiro. 3 horas da manhã o cara falando. Estratégia. Do grego. Aí Estratégia. é do latim e Do tal. latim, Fala toda. todo mundo dormindo. Solta Enfim. uma bomba. Não, pra você, mas a pergunta pra você, o que é uma estratégia hoje? O que define uma estratégia? A gente Cara, tava discutindo aqui no bastidor sobre estratégias e metas, né? A gente já falou sobre meta, na verdade. a gente tem uma divergência, né? Aí a gente acabou mudando, vamos falar sobre estratégias. É uma palavra mais bonita. A meta é um ponto que você quer alcançar. A estratégia é como você faz pra alcançar esse ponto. O caminho a ser percorrido. Pronto. É. Obrigado, pessoal. Esse foi o Fábio. É isso. Mas é que quando a gente vai criar uma estratégia, cara, tem estratégias de curto, médio e longo prazo. Eu tenho metas de curto, médio e longo prazo. A meta é o resultado que eu vou chegar, mas a estratégia é o que eu vou fazer para poder gerar isso aí. Então, a Jubinha. A Jujuba. Então, hoje, o que eu vejo muito é como as pessoas se perdem na estratégia. E não, eles têm uma meta e tudo mais, mas não se organizam para poder fazer com que isso aconteça para buscar esse resultado. Então, isso faz parte da estratégia, como que a pessoa tem que bolar essa estratégia para poder alcançar. Entendi. Então, a meta ela é um objetivo ali que você tem que alcançar e a estratégia ela vai ser o como que você vai fazer isso. O meio, né? É um meio ali. Pra você, Carol. Concorda? Também, Discorda? concordo. E muitos, pelo que eu tenho percebido também, muitos não é que eles se perdem nas estratégias, mas muitos nem possuem. É. Sabe quando a pessoa vai levando o dia a dia e Isso é um sabe problema que sério. tem um resultado, mas não traça nenhuma estratégia ali para como chegar naquele resultado, como alcançar aquela meta. Então, eu tenho percebido muito isso. Empurrando com a barriga, né? Isso mesmo. Vivendo esse negócio de viver um dia de cada vez. Nossa. Para os negócios não dá muito certo. Tem que ter uma estratégia. Uma com coisa que eu vejo que certeza. a Carol faz muito bem, ela lá atrás, lá em setembro, ela falou com um cara. Falou o que ele precisa ter para poder implantar um BI, para ele ter uma visão ali mais analítica. E aí o cara vem agora e fala, ó, Carol, já implantei, Agora eu já tô tô pronto. Então, Legal. assim, E esse olha cara fez uma estratégia. E olha que esse mês, vários Vieram assim. retornaram dessa maneira. Mas eu acho que esse é o objetivo da Rocket. É a gente não só implementar um BI, vai muito além disso. Eu vejo que a gente tem que levar uma cultura da gestão de Sim, dados. é uma né? virada Porque de chave dentro da a gente empresa. poderia implementar um BI ali para ele sem sistema. Poderia. Poderia, no Excel, No Excel. Mas e depois? E pensando lá no futuro dessa processo, empresa, entendeu? Pô, a empresa vai crescer, imagina quantos dados, imagina tudo isso armazenado no Excel. Então, Toda a conversa, por exemplo, se você entrar no nosso funil hoje, for falar com a Carol, com a Lu ou com a gente aqui, cara, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre sistema. A gente vai criar a estratégia para que você tenha essa visão analítica. Como que quem seremos nós que vamos fazer? Não, é a empresa de vocês. a gente vai mostrar a importância disso, vamos te mostrar Sim. também por quê, né? Por quê e o como a gente faz. Sim, aí depois de tudo, igual, vieram vários clientes agora que depois de algum tempo, né, 6 meses, 1 ano, tem clientes até que mais do que 1 ano, né, que foram lá implantar, tem cliente do Cienge, por exemplo. Sim. O cara foi lá, um sistema super robusto, implantou isso na empresa e tudo mais, voltou e agora vai começar a visão de dados. Então a estratégia dele é o quê? Ser uma empresa mais eficiente. Para o que ele fez? Qual que foi os pontos principais?
Cara, eu preciso de um sistema, Estruturar. eu preciso de um processo, eu preciso de um BI, eu preciso de uma visão analytics. Então, ele está começando a encaixar os pontos para alcançar o objetivo dele, que é ter uma empresa mais eficiente. E essa clareza que a gente traz também de fazer com que o cliente entenda que ele não está preparado ainda naquele momento. Isso gera uma credibilidade da Rocket para com o cliente. Ah, puxa vida, a Carol não está querendo só me vender um produto, ela está querendo realmente resolver o meu problema. Exatamente. Então, nem que esse problema, nem que essa minha venda ocorra daqui a um certo período, o importante é atender o cliente, surpreendê-lo realmente com alguma coisa que vai ser eficiente, não só vender um produto. A gente não está aqui para vender um produto, a gente está aqui para trazer a solução para a gestão da empresa. Então vai muito além. E aí a gente não que a gente está demitindo o cliente, né? Não. Mas está orientando. Porque o Power BI ele é o meio, né? Ele tem que ser o meio. O cliente, por fim, ele busca uma solução que é a gestão de dados. Mas aí, levando para o lado da estratégia, né, a gente definimos algumas estratégias, e a outra foi a ramificação dessa questão dos dados, da inteligência de negócio. E aí expandimos. Trouxemos aí a questão das soluções em infraestrutura de dados e do Business Analytics para o ano de 2024. Uma coisa que a gente tem que falar aqui, que é importante, o que a gente viu lá no começo do ano, no final do ano passado, hein, Carol? Isso. Que as empresas precisavam muito de uma estrutura de dado não só unificada, mas uma estrutura melhorada, uma estrutura mais tratada e tudo mais. E aí, com o Fabric, a gente conseguiu trazer isso numa questão de infra que é absurdo, né? E depois disso, a gente tá olhando para uma parte que tá todo mundo falando de IA e tudo mais, mas para IA funcionar, tem que ter um banco de dados muito bem feito, tem que ter uma estrutura muito bem alocada, tem que ter um ETL bem feito. Então, assim, e para isso rodar, a gente está falando aqui que é o nosso Analytics, né? Não que vai ser uma IA, mas que a gente terá olhar para o passado para predizer alguma coisa no futuro, também usando IA, usando o Copilot, usando outras informações. Mas para que tudo isso aconteça, você tem que ter um banco de dados bem estruturado. Não adianta você ter só Excel acontecendo. E olhando todo esse cenário, trazer infraestrutura, automação desses dados, porque muitas empresas têm Excel com um sistema rodando. Então, a Rocket hoje ela pega isso e comunica para trazer para dentro do banco de dados. A gente consegue gerar o futuro para você, que é predizer alguma coisa, olhar para essa sazonalidade de períodos, entender como vai ser o futuro, então, entender cenários. Então, hoje, a estratégia que a gente pode deixar para o nosso cliente é que ele, cada vez mais rápido, ele tem que se inteirar sobre o assunto de infra, de dados, como que está essa questão. Não é mais ter aquele servidorzinho empoeirado no canto da empresa. Ele tem que começar a entender que o mundo mudou e que ele precisa mudar também. Existe muita uma reclusão, como eu falo, esse impedimento ainda, né? É uma cultura que a gente tenta implementar, né? A Carol vive isso no seu dia a dia, né? Primeiro com a questão da inteligência de dados através do BI, e aí ele coloca um BI e tem que evoluir sua estrutura, porque os dados vão aumentando, aí uma empresa dessa vira uma Big Data, e aí onde vai estar tudo isso? Vai estar armazenado? Faz parte do crescimento, essa dor, né? A mudança. E para que essa dor seja resolvida, uma mudança tem que acontecer. Exatamente. E a maioria das empresas estão crescendo, né? Então, assim, por mais que a gente fale, o cenário tá ruim. O volume de dados cresce muito a cada vez mais. Né? Cara, eu não sei, eu não vou lembrar a cada dia. É que isso lá atrás duplicava. Hoje é mensurável. Absurdo, mensurável. Mas assim, trilhões de dados. Hoje, a gente pegar empresas que nós temos exemplo aqui dentro. Tem empresas que transacionam mais de, sei lá, 2 milhões de linhas por dia. Uma empresa. Então, e uma linha ela pode conter várias informações. São várias colunas. São várias colunas. Então, assim, imagina, cruza aí, uma linha com 10 colunas. Aí são 10 informações. Cada linha, 2 milhões, são 20 milhões de informações, de dados. Então, assim. Precisa armazenar isso. E aí, como que você faz isso? Cara, como que eu aloco minha estrutura? Aí é mostrar para que só contratar um servidor AWS resolve? Não. Como que eu tenho que trazer esses arquivos? Como que esse arquivo tem que estar alocado dentro desse DW? Vou criar uma DW, vou criar uma lake. O que eu vou fazer em relação a isso? Então, hoje, por mais que você seja uma indústria que não seja relacionado à TI, você transaciona muita informação. Sim. E como você transaciona muita informação, você precisa estar atento a isso.
Estruturar, né? É. Organizar isso para poder. Pegar uma indústria aqui que ano passado eles entraram em contato com a gente, fechou e tudo mais. Gigantesca indústria, trabalha só com multinacional e só dado em Excel. Não funcionou. Então, assim, até a gente quer tentar revitalizar isso para trazer um sistema, trazer algo mais automatizado para eles, para poder rodar um BI bem estruturado lá para eles. Porque cada pessoa que passa na tua empresa e ela faz um Excel, toda vez que ela sai, esse Excel morre. Sim. Então, assim, cara, Ou é então, deletar. alguns já dele. Então, assim, já pegamos problemas aqui grandes de informação, por quê? A pessoa saiu, deletou a informação, você não tem mais aquilo. E 2 anos de trabalho perdido, né? Então, acho que o principal é começar a entender que você, sim, tem que ter um sistema base, não tem como você rodar em planilha. Ah, Léo, mas eu tenho planilhas paralelas. Cara, tenta vir para o sistema, isso a gente fala há 4 anos, tenta vir para o sistema. Aproveitar ao máximo do sistema. Se tiver que rodar planilha paralela, porque o sistema é muito caro de imputar e de mudar, aí chama a gente, que a gente tem algumas soluções que dá para não usar planilha e usar automação de dado, com RPA e tudo mais. Mas tentar usar o input de informação 100%, não tentar ludibriar isso, porque, cara, vai dar BO no futuro. Isso é o principal, se você quer ser no seu futuro, a sua meta é ter uma empresa orientada a dados. E criar essa cultura para todo mundo também dentro da empresa, né? Não só dos gestores ali, quem está acima, mas todo mundo que vive ali precisa vivenciar e entender isso. A gente tá Você vendo... acredita que essa semana eu peguei um exemplo contrário? Que quem estava sendo difícil de ser convencido dessa melhoria, tanto com relação à infraestrutura quanto à visão de indicadores, era o próprio dono da empresa. Então, é uma empresa familiar, uma indústria que tem mais de 35 anos de história, e foi contratado um CEO para organizar ali a empresa. E ele falou, Carolina, eu tô com uma séria dificuldade, porque eu sei o quão importante isso é, eu vim de uma empresa tal, de uma multinacional tal, eu sei o quão importante é o BI e o impacto que ele causa dentro da empresa, só que eu percebo que aqui a gente precisa primeiro organizar a infraestrutura de dados, mudar isso completamente para depois implantar um BI. E como eles estão acostumados a esses longos anos trabalhar dessa maneira, para eles é normal. Só que quando eles querem um relatório, eu tenho que ficar aqui, ó. Ele falou para mim, levantando 10 planilhas, olhando 10 coisas para conseguir Meu um Deus. indicador. Quanto tempo perdido, né? mas assim, existe e é 90% do cenário. Então, assim, Não, eu acho que acontece mais essa questão do dono mesmo, né? Porque a galera hoje, quem tá mais como, por exemplo... quem o cara mais da leva a gente é o ali, analista que para ele tenta buscar o gestor, né? soluções. Eles são mais antenados, né? Às vezes o gestor tá ocupado lá com o operacional e buscar outras soluções. Mas aí isso é legal mesmo de quem tá ali vivenciando isso, virar essa chavinha de que precisa mudar. Essa estratégia de implementação do BI de um sistema, a gente fala há 4 anos e, se for possível, a gente vai falar por mais 4, 8, 12. A vida inteira. E pela vida inteira, né? Porque isso é uma cultura que a gente vivencia todos os nossos dias. E aí, depois dessa implementação de um sistema, né? Criar uma solução de BI. Eu acho que aí criar uma infra, né? Cara, quais as informações que eu tenho? Léo, eu mexo com poucas informações aqui. Não tenho esses 20 milhões de dados transacionados por dia aí. Cara, mas tem que ter uma DWzinha rodando, tem que ter uma organização ali acontecendo, para não ficar consumindo do banco de dados ou da API, derrubando, travando informações. Então, assim, cara, vamos criar o mínimo para que você esteja na melhor boa prática possível. Criamos a DW. Cara, beleza, agora a gente vai para um BI. Vamos captar ali as suas informações, trabalhar o que você necessita de fato para poder ter esse dash com gestão à vista. E depois olhar para o futuro, né? Então, cruzar dados externos com interno. Aí é o Analytics. Aí é o Analytics. Então, assim, acho que a principal passagem que a gente tem que falar aqui hoje é quem tem o BI começar a olhar ou para a infra que não tem, ou para frente, que é cruzamento externo com interno, que muitas vezes o analista faz ali na mão, só que não é uma coisa que se perpetua, né? Sim. Faz uma vez ou outra e isso não é para sempre. Temos casos aqui de empresas que já tinham, né, a solução
em BI, mas que a infraestrutura estava desorganizada. Sim. Desorganizada, estava gerando alto custo, né? E aí com a solução do Fabric, que a gente fala que é tudo DW, um único Hoje o custo BI só, não, né? não é o Muito Power BI, mais. né? Hoje, hoje é Fabric. É Fabric, né? O Microsoft Fabric. Então, é tudo aglobado num único custo, né? Então, a gente fala isso que muitas empresas têm essa questão da infraestrutura com altas transações, né? De banco para DW, DW para BI. E o Fabric, ele vai englobar tudo isso, tudo mais barato e uma eficiência muito melhor. É loucura, mas a gente Segurança. já reduziu custos em 10 vezes 10 vezes. e tamanhos de bases, a mesma base em 1000 vezes. Então, Cara, assim, isso é absurdo. Colocar um banco de... Consegue mensurar um número assim, fictício? cara, era um Só um banco de pouquinho. 20 gigas, foi para 250 mega. Cara, isso é muito doido. Imagina, 200 imagina mega, o- É que daí não é o Fabric, né? É. É a tecnologia dentro, que aí tem toda a mão dos Sim, meninos, sim, né? sim. É a estratégia Que ali por dentro, de como a gente fez isso. E aí Não, tem e o os Mas é meninos possível fazendo. sim, é possível. E o mais importante é que nós estamos aqui para auxiliar tanto nessa parte da infraestrutura, ou seja, do início do input dessa informação até o final da análise desse dado, Passa por uma nós otimização estaremos tudo. aqui sendo capazes para traçar toda essa estratégia. Exatamente. E daí, como consumir isso, né? Sim. Na melhor forma. A gente fala assim, cara, vocês são consultoria? Não, mas a gente ajuda como se Isso. fosse. Então a gente é mais mão na massa ali, mostrando para vocês o que a gente pode trazer dentro da tua empresa. A gente não vai determinar para você uma meta, não vai determinar nada disso. Sim. Mas a análise em si, a gente vai sempre orientar. E é uma redução de custo para a empresa também, né? Do que às vezes ela tem que contratar. É que a gente sempre fala isso, né? De investir em uma empresa pela questão da estrutura, como a Rocket e às vezes investir numa operação toda ali, né? E se a gente levar na ponta da caneta, o investimento de uma empresa para redução com a experiência, É muito como a gente mais- hoje vai ser muito mais barato. Seguro, muito né? mais barato, muito mais seguro. seguro. Muito mais barato. Vixe. Exatamente. Então vamos lá, Léo, estratégia, então implementação de sistemas aí que aconteceram, né? Para nós, assim, Rocket e para próxima estratégia aí das empresas para o segundo semestre de 2024. Cara, olhar para a infra do seu dado, olhar como que isso está sendo armazenado, olhar como que você está tratando essa informação que é um ouro dentro da tua empresa, porque a gente está vendo aqui o que a gente pegou, né? Qual que é a mudança do ano passado para esse ano. Ano passado a gente pegava só empresas full informações em sistemas. Esse ano a gente pega de qualquer jeito para a gente poder ajudar a fazer essa mensuração e usar o 100% dos sistemas. Hoje as empresas elas olham para a parte operacional, para custo, né? Então, quanto mais rápido você olhar para isso, mais rápido você vai reduzir custo. Às vezes o dono ali, o cargo, o diretor, não tá vendo isso. Né? Ele vai lá na sua operação ali na parte dessa infraestrutura e vê quanto que isso está custando para sua empresa. E às vezes você consegue reduzir isso, né, e pegar essa alocação que estava sendo gasto em investimentos. Alocar para pessoas para outros lugares. Para outros investimentos, para novos produtos, enfim, tem milhares de áreas hoje. Fazer uma área de P&D aí, que é uma coisa que é legal. Tem muita probabilidade. E aí, realmente olhar. Às vezes, não, mas é porque o investimento é isso mesmo, é alto, é porque é infraestrutura, é TI, é dados. É que quando você não é tangível, você não pega, às vezes o custo é alto. Só que o custo dessa informação parada é muito maior. Sim, com certeza. Então, o que eu deixo aí para a gente poder pensar para os próximos 6 meses é olhar para essa infra de dados, onde está seu dado armazenado, olhar como que eu posso melhorar a minha estruturação dessas informações, minhas automações, e o que eu quero ver dessa informação. Porque o futuro tá aí e já foram 6 meses, né? Tava olhando, não sei para quem que eu falei que foi para vocês. Comecei no mês passado, falei, pessoal, já foi 2 meses do ano. Passa muito Não, rápido. já foi 6, então assim, é muito rápido. Não, e o mês de junho já tá acabando. Julho já tá chegando, literalmente metade do ano. Exatamente. Às vezes você vai estar assistindo esse vídeo no final do ano e vai ver, nossa, só 6 meses atrás eu tomei uma decisão. E vai ser uma boa decisão. Que faz a diferença. Então, realmente olhar ali para o custo da sua operação, dos seus dados, né? Às vezes você já tem uma infraestrutura de um BI já implementado, mas tudo por trás ali pode ter um alto custo ali que você pode estar alocando para outros investimentos também. A gente poderia falar sobre muitas coisas aqui, né? Como eu falei, a gente estava falando sobre metas, vamos falar sobre estratégia. Porque metas, todo gestor sabe ali, todo gestor que ele tem que ter. Sabe. Vai falar, faturamento, Ele tem que ter e cumprir, Faturamento, né? tem que cumprir, né?
Mas para que isso cumpra, né, ele precisa olhar outros lugares ali dentro da Precisa começar a olhar para a operação, né? Exatamente. Se você Fechou? quer ser estratégico, primeiro olhe para sua operação. Exatamente. Acho que é isso. Fechou, gente. Fechou. Valeu. Então tá. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Você ficou assistindo aqui o Talk. Obrigado, Léo. Obrigado, Carol. Nos Eu que vemos no agradeço. próximo Valeu, Talk gente. aí. Sempre trazendo muitos conteúdos agora sobre infraestrutura de dados, Tem novidades aí, né? rolando. IA, IBA, quem sabe uma IA futuro. Vai, E falando vai em futuro, acontecer. igual aquele banner que você fez essa semana, o futuro da sua empresa depende da sua decisão hoje. Exatamente. Né? Quanto Então- mais tempo, e aí vai ficar olhando, aquilo que você vai ficar esperando até quando. Né? Então, se você agir agora, você tem mais tempo aí para. Você vai ter uma economia muito melhor nos próximos 6 meses. Pra Pensando vida. já É. 2025, né? Isso já. aí. A gente, Começa- a gente tá entrando no segundo Papai semestre, Noel mas tá já- chegando. Cara, lá já no- começa o planejamento. já tem que começar o planejamento para 2025 também. A gente, nosso planejamento aqui é em outubro, novembro, eu Outubro. acho. Só que, cara, piscar o olho vai ser outubro, novembro. Não, mas você tem que já estar começando É. a pensar algumas coisinhas ali para o próximo ano. Já estamos. Já estamos. Acho que todo mundo pensa nisso. Fechou, moçada. Obrigado, Valeu. Certo, pessoal. pessoal. Nos vemos até o próximo talk. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.